Que bom ter você conosco em nossa jornada espiritual, a verdadeira riqueza. Hoje nós seguimos juntos no segundo dia, analisando uma segunda temática. Você que entrou hoje, que alegria ter você conosco. E os que já estão conosco, que prazer é nós nos aprofundarmos neste tema tão importante para cada um de nós, que pode ser decisivo para a nossa salvação eterna. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque de Tuas mãos nós recebemos mais esse dia e neste dia nós queremos honrar e glorificar o Teu nome. Nós queremos também, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie e nos conduza hoje poderosamente. Pois bem, avançamos hoje no segundo dia de nossa jornada e o tema do dia é mais uma pergunta. Nós iremos fazer cada dia uma pergunta e iremos buscar respostas neste livro inspirador. A pergunta de hoje é: estamos preparados para a sedução da riqueza? Será que nós estamos preparados para lidar com o poder, com a riqueza, com a fama? Como nós lidamos com tudo isso? E em que medida a riqueza pode ser um inimigo, ou pode ser uma cilada, ou até pode nos conduzir para a perdição? Perdição eterna? Pois bem, o texto-chave está em Marcos 4,19. É lá naquela parábola, não é, do semeador. Naquela parábola do semeador, uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre as pedras, outra caiu entre espinhos e uma outra parte caiu na boa terra. Esse verso de Marcos 4,19 diz respeito àquela semente que caiu entre os espinhos. E aí o verso segue: porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esta é a versão da King James atualizada. Muito bem, no texto de hoje, eu elaborei e trouxe o seguinte: aqui neste mundo e na caminhada cristã, a vida se apresenta para cada um de nós de forma diferenciada. Nós nascemos em famílias diferentes, vivemos em lares diferentes e já herdamos um pouco, não é, daquela realidade daquela família que nós nascemos. E na nossa vida e na nossa caminhada também, nós lidamos de forma diferente com essas situações. Riqueza, pobreza, sofrimento, mais sofrimento, menos sofrimento, nós encaramos tudo isso de maneira diferente. Cada um reage e responde aos reveses e às situações da vida de forma diferente. Aí é que vem a pergunta que eu trago: quais as condições mais favoráveis para ser fiel, servir e amar a Cristo? Quais são as condições mais favoráveis? Aí eu sigo na pobreza e no sofrimento ou na riqueza, conforto e prosperidade? Qual é a situação que é mais confortável para nós, em que nós podemos servir e amar a Cristo? Será que nós servimos mais na dor, no sofrimento, na pobreza? Ou nós somos mais fiéis e nós seguimos mais a Cristo na riqueza, na prosperidade, com o dinheiro, não é? Conforto, prazer? Em que situações nós servimos e amamos mais a Deus? O tema de hoje busca lançar luz e nos alertar dos perigos e enganos da riqueza. E em que medida a riqueza pode nos levar à perdição eterna? Pois bem, é essa problemática que se coloca em nossa temática de hoje. E a Bíblia
Do Gênesis ao Apocalipse, tem várias passagens que alertam sobre o perigo da riqueza, do poder, do dinheiro, da fama. Na sabedoria divina, ele já sabia que esta seria uma armadilha grandiosa. O pano de fundo para nós analisarmos a temática de hoje será a história da vida da irmã M. É o segundo capítulo, a partir de uma revelação que Ellen White teve. Pois bem, o Senhor mostrou a Ellen White a situação da irmã M. Nesta revelação, o Senhor mostrou a vida da irmã M muitos anos atrás. O Senhor mostrou, levou Ellen White em visão, lá no passado, lá muitos anos atrás, na história da vida da irmã M. E qual era a realidade da vida da irmã M muitos anos atrás? Olha que coisa. A situação dela era uma das situações mais difíceis, piores que possa existir. Seu marido, Ellen White conta, é um homem naturalmente afetuoso e generoso, mas apoia-se na própria força, que na verdade é fraqueza. Aqui ela já dá uma dica. Apoiar-se em nossa própria força é fraqueza, porque a nossa força vem de Cristo. E ela segue. Eu a vi lutando com a pobreza, buscando sustentar-se a si mesmo e aos seus filhos. E ela vai relatar a história mais triste de dor e de sofrimento da irmã M, passando necessidades. E ela fala, seu caso foi na realidade pior do que se tivesse ficado viúva. Seu coração estava angustiado pela má conduta do marido, mas suas perseguições, ameaças e violências não a levaram a confiar na própria sabedoria e esquecer-se de Deus. Todo sofrimento, toda dor, todo sufoco, as necessidades que a irmã M passava, a violência do esposo em casa, ele era alcoólatra, ele a tratava com muita dificuldade. Tudo isso não fez com que a irmã M se afastasse de Deus. Pelo contrário, toda essa situação levou a irmã M a se aproximar mais e mais de Deus. Não é? Isso aconteceu quando a tormenta da perseguição e crueldade inesperadamente se abateu sobre você. Ela está dizendo diretamente à irmã M. O Senhor não permitiu que fosse esmagada. E nesses tempos difíceis foi suprida de força, calma e paz que lhe foram maravilhosas. E Ellen White segue. Nos dias de pobreza e tribulação, você amava o Senhor e apreciava os privilégios espirituais. A proximidade da vinda de Cristo era a sua consolação. Uma viva esperança de que brevemente encontraria descanso do trabalho e o fim de todas as tribulações, quando descobriria que não havia trabalhado nem sofrido tanto, pois o apóstolo Paulo declarou, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Ela iria entender, então, que todo sofrimento valeu a pena pela eternidade. Ellen White segue, falando sobre a história da irmã M, lá no período de sofrimento, de pobreza e de dor que o Senhor revelou para ela. Na experiência cristã, sua mente desprezou a vaidade, o orgulho e a exibição extravagante. Quando testemunhou o uso de recursos por professos cristãos para exibir e promover orgulho, seu coração e seus lábios declararam: ah, se eu tivesse os recursos que aqueles que são infiéis em sua administração têm,
sentiria ser um dos grandes privilégios ajudar os necessitados e colaborar com o progresso da causa de Deus. Então, no íntimo do coração, na dor e no sofrimento, a irmã Amy via os ricos e via como eles não ajudavam os pobres. E ela falava: Senhor, se eu tiver riqueza e poder, eu vou poder ajudar os pobres, eu vou poder, suprir o sofrimento de muitos, os necessitados. E Ellen White fala para a irmã Amy: minha atenção foi chamada para seu desejo de possuir recursos. Em seu coração estava este sentimento: se eu tivesse meios, não os empregaria mal. Daria um exemplo aos que são mesquinhos e avarentos. Eu lhes mostraria a grande bênção que se recebe ao fazer o bem. Sua mente desprezava a cobiça. Quando via os que tinham abundância dos bens deste mundo fecharem o coração ao clamor dos necessitados, dizia: Deus os visitará, Ele os recompensará segundo as suas obras. Ao ver os ricos andarem orgulhosamente, o coração cingido de egoísmo, como de cinta de ferro, sentia que eles eram mais pobres do que você, embora estivesse em necessidade e sofrimento. E Ellen White vai descrevendo para ela todo o sentimento que Deus mostrou, não só na vida dela, mas tudo aquilo que tinha no íntimo do seu coração. O Senhor mostrou a Ellen White a sua história, o seu sofrimento, a sua dor, e no fundo do seu coração, a sua vontade de servir e ajudar o próximo. E sabe o que aconteceu? O Senhor revelou a Ellen White que Ele realizou a vontade do coração dela. Mas antes o Senhor falou para Ellen White: eu aprovei no sofrimento, na dor, nas dificuldades. E ela venceu. Ela foi vitoriosa. Agora eu irei testá-la na riqueza, na prosperidade, com muito dinheiro, na fortuna. Aí está o grande engano. Ela vai descobrir o engano da riqueza e a armadilha que é ter poder, ter fama e ter dinheiro. E sabe o que aconteceu? O Senhor derramou bênção sobre a irmã Amy e ela teve prosperidade e ela se enriqueceu e ela teve poder, fama, dinheiro. Mas as coisas não aconteceram como ela imaginava. O Senhor mostrou a Ellen White o que começou a acontecer quando o Senhor derramou bênção sobre ela, sobre a sua vida, e ela prosperou, ela teve dinheiro. E o Senhor revelou a Ellen White e ela descreve assim: ao chegarem os recursos às mãos, eu a vi aos poucos e quase de forma imperceptível separando-se de Deus. Os recursos a você confiados eram gastos para benefício próprio, para rodeá-la das boas coisas desta vida. Os negócios e as preocupações de sua nova posição exigiam tempo e atenção, e seu dever para com Deus não era considerado. E Ellen White vai relatando: você retribuiu com ingratidão o amor e a bondade de Deus. Ela segue ainda falando o que aconteceu com ela quando ela teve poder, riqueza e dinheiro. Em sua prosperidade, você não cumpriu as resoluções tomadas na adversidade. O engano das riquezas desviou-a de seus propósitos. Aumentaram-se as preocupações. Sua influência foi ampliada. E ela, aos poucos, foi progressivamente se afastando de Deus. Mas você levou as coisas longe demais.
Foi muito influenciada pelas opiniões e julgamento dos outros. E gastou dinheiro desnecessariamente só para satisfazer os desejos dos olhos e a soberba da vida. Sua fé e simples confiança em Deus começaram a desaparecer assim que os recursos começaram a fluir. Olha só, você deixou a devoção matinal e vespertina porque nem sempre era conveniente. Sua casa ficou destituída de orações. Seus negócios ficaram em primeiro lugar. E o Senhor e sua verdade tornaram-se secundários. Foram gastos recursos desnecessários para ostentação. E ela se afastou de Deus e seguiu fazendo muitas coisas erradas. Vamos analisar então agora a situação da irmã Amy. Na pobreza, a irmã Amy era fiel a Deus. Ela confiava em Deus, ela orava, ela fazia o culto matinal, ela se agarrava ao Senhor com fé e confiança e sonhava com a eternidade, com a volta de Jesus. Mesmo na pobreza, no sofrimento, na dor, ela era fiel e sua fé se desenvolveu. A confiança em Deus aumentou, porque em toda situação ela se agarrava ao Senhor. Mas na riqueza e na prosperidade, o mesmo não aconteceu. A irmã Amy sucumbiu, ela sossobrou, ela naufragou no mundo da riqueza, do dinheiro e da prosperidade. E me vem à mente agora o caso de Jó, que era rico e era próspero pelas bênçãos de Deus. Satanás foi ter com Deus e falou se ele poderia testá-lo, que sua fé, sua confiança, sua fidelidade estavam nas bênçãos que Deus tinha derramado sobre ele. Satanás tentou a Jó, tirou as riquezas, tirou dele os filhos, tirou dele a sua saúde, tirou dele tudo o que ele tinha. Ele ficou pobre, miserável, doente, leproso. Somente sua mulher ficou ali, murmurando. E o que aconteceu? Jó continuou íntegro, justo, fiel, temente a Deus. Sua confiança não foi abalada. Com a irmã Amy, foi a situação inversa. Olha que coisa. Ela era pobre, desejou, sonhou em ser rica, ter dinheiro para servir e amar a Cristo. No entanto, quando ela teve riqueza e prosperidade, ela não seguiu os desígnios do seu coração. Como o caso da irmã Amy pode nos ensinar e nos alertar sobre a sedução e o perigo da riqueza e da prosperidade? Que ensinamentos podemos tirar de sua história? Eu relacionei aqui alguns ensinamentos, algo que nós podemos aprender e incorporar em nossa vida e que pode nos servir de direcionamento para a nossa vida aqui neste mundo e em nossa caminhada cristã. O primeiro, o nosso coração é enganoso e traiçoeiro. Muitas vezes nós almejamos e sonhamos com muitas coisas e falamos no nosso coração, como a irmã Amy falou, Senhor, se isso acontecer comigo, eu vou te servir, eu vou ser fiel, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Muitas vezes nós fazemos pacto com Deus e muitas vezes nós não cumprimos. Então, o nosso coração é enganoso e traiçoeiro. Nós não podemos confiar nele. Segundo, muitas vezes nós acreditamos que não fazemos mais para Deus porque as condições não são as mais
favoráveis. Um outro engano, um outro equívoco. Os verdadeiros filhos de Deus, os fiéis seguidores de Deus, são fiéis, dão o seu melhor, fazem o seu melhor, são mordomos fiéis, devolvem dízimo e ofertas do pouco, do pequeno salário, daquela pequena porção que recebe. E aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Diz, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, se nós não fazemos o melhor para Cristo hoje, se nós não nos doamos, se nós não temos comprometimento com a causa de Deus, se nós não fazemos o melhor para a sua causa hoje, na situação que nós temos, nós não podemos nos enganar e esperar que, se as condições melhorarem, nós iremos fazer mais, iremos fazer melhor, iremos fazer de maneira mais dedicada, mais comprometida, e nós não fazemos melhor porque as condições não são as mais favoráveis. É engano pensar assim. O verdadeiro mordomo, o verdadeiro servo de Deus, ele é fiel hoje. Ele é íntegro hoje. Ele se compromete com a obra do Senhor hoje. Ele se doa de maneira ampla e total hoje. Terceiro, acreditamos, como a irmã M, que se tivermos riqueza, poder e até fama, poderemos fazer mais pelos necessitados, servir melhor ao Senhor, sermos mais fiéis e até amar e refletir o caráter de Cristo. Muitas vezes nós falamos, Senhor, minha vida é tão difícil, é tanto sofrimento, é tanta doença, é tanta provação, é tanta coisa que me abala, que me desestrutura, que me tira do eixo, que me tira o tempo, que me estressa. E eu não tenho tempo para te servir, Senhor. Mas, Senhor, se as coisas mudarem, se eu tiver uma vida mais favorável, se eu tiver riqueza, se eu prosperar, eu vou te servir mais, eu vou ser mais fiel, eu vou te amar mais, eu vou ajudar mais o próximo. Eu refleti o caráter de Cristo. Mais uma vez, nós estamos nos enganando, irmãos. O nosso coração é enganoso, sabe? E na minha experiência eu tenho vivenciado que aqueles que doam o seu melhor a Cristo, do pouco que tem, o Senhor conhece o coração. E a fortuna, a riqueza, a prosperidade é um dom espiritual, é um dom de Deus. E é concedido pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo concede, é porque ele sonda o nosso coração. Ele vê lá no nosso íntimo, ele vê lá no nosso interior, ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. E aí agora eu pergunto para você. Como você consegue seguir e servir ao Senhor? Será que estamos preparados para a sedução da riqueza? Estamos preparados para ter poder, para ter fama, para ter dinheiro? Será que nós conseguiremos servir mais ao Senhor na prosperidade e na riqueza? Aí é que está a grande questão. Se você não faz hoje, com a situação que você tem, com os problemas que tem, com a vida que tem hoje, o melhor para Cristo, eu levanto um questionamento. Será que você vai fazer quando as coisas forem mais favoráveis? Quando você tiver dinheiro e riqueza? Foi esse mesmo engano, foi esta mesma percepção que a irmã M teve. E a vida dela nos mostra. Quando
chegou a riqueza, quando chegou o poder, quando chegou a fama, quando ela teve dinheiro, ela se afastou de Deus, ela não ajudou aos pobres, ela alimentou a soberba, o orgulho, ela se agarrou ao prazer, ao luxo, à ostentação, em detrimento de fazer tudo aquilo que ela falava no seu coração. E então, o Senhor, o Espírito Santo está falando com você hoje. Permita ser tocado total e plenamente pelo Espírito Santo. Permita que Ele te transforme, que Ele encha o seu coração, encha a sua mente com o poder transformador do Espírito Santo. Para cada novo dia, você ser transformado por Deus. Você pode dizer, Senhor, estou aqui, usa-me total e plenamente. Eu quero te servir, eu quero te amar. E com o poder transformador do Espírito Santo, dia após dia, você vai vivenciar uma preparação diária, vai vivenciar a santificação em nossa jornada, em sua jornada, rumo à eternidade. Que o Espírito Santo nos conduza e nos guie para estarmos preparados cada novo dia. O nosso desafio de hoje é servir ao Senhor hoje, fazer o melhor para Ele hoje, sermos mordomos fiéis para Ele hoje, darmos o nosso melhor, nos envolvermos em sua causa, refletir o semblante e o caráter de Cristo hoje. E aí nós vamos sentir o Espírito Santo nos moldando e nos transformando. E essa transformação só é possível com o batismo diário do Espírito Santo, com uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo na plenitude do Espírito Santo. Clame por uma porção dobrada do Espírito Santo hoje em sua vida. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor. Nós precisamos do Teu poder para nos encher e para nos preencher total e plenamente hoje. Como somos, onde estamos, na família que temos, com os problemas que temos e com as doenças que temos. Que Teu Santo Espírito possa nos encher total e plenamente. E conceda-nos, Senhor, segundo a Tua soberana vontade, o melhor, para nós estarmos em pé naquele grandioso dia, quando Tu voltares. Nós suplicamos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o que é que eu digo agora? Cristo em breve voltará. E nós estaremos lá. Amém?